Esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei nesse canal. Eu saí da Polícia Rodoviária Federal há mais de um ano e quase ninguém sabia, nem mesmo minha mãe, nem mesmo meu pai. E não foi para tomar posse em outro cargo, não foi por dinheiro, não foi por medo e não foi porque a PRF é ruim. A Polícia Rodoviária Federal, para mim, é e vai continuar sendo a melhor polícia do Brasil. E eu não estou trabalhando aqui qualquer glamorização, eu estou falando em termos de estrutura, em termos de avaliação, em termos de profissionalismo e sem dúvidas de técnica. Mas eu preciso te contar o que aconteceu e mais do que isso, eu preciso te contar o motivo. Porque se você me segue, se você estuda com o que eu ensino aqui, se você confia em mim ou no que eu construí também, você merece a verdade. E não é uma versão criada, uma versão vomitada, como normalmente se faz porque está com raiva de uma pessoa e vai falar mal. Não, é a verdade. E quem já me conhece vai entender a ratio essendi, a razão que tanto falo para vocês. E durante muito tempo eu ficava com muita raiva, ou até mesmo reativo, quando alguém me perguntava. Mas eu vou contar agora 3 coisas que eu nunca falei publicamente, até o dia de hoje. Mas fica aí até o final e aprenda, entenda a razão e a essência do que eu vou trazer aqui para você. Não seja Maria vai com as outras, continue lutando rumo à sua aprovação, a mudar a sua vida e a vida da sua família, que foi o que aconteceu comigo. A primeira situação é que eu enfrentei 6 processos administrativos dentro da PRF, 6, e em nenhum deles eu parei de trabalhar, parei de dar aula ou parei de fazer o meu serviço com excelência. Eu vou te contar o que de fato aconteceu. A segunda, a decisão de sair não veio de um dia para o outro. Ela foi construída ao longo de anos, com cálculo, com clareza e com uma convicção que vai além do que a maioria entende. E muitos jamais vão entender, principalmente os que não me conhecem de perto e os que sequer conquistaram alguma coisa. E eu vou abrir isso aqui para você. E a terceira tem algo que eu nunca falei sobre o que veio depois da decisão, sobre as reações e sobre o que eu tenho a dizer de fato para um grupo específico de pessoas que vai ouvir, vai assistir a esse vídeo. E eles sabem que são para eles. Eu sei quem são e eu tenho algo para dizer para eles também, sem filtro. Para quem não me conhece, para quem não conhece a minha história completa, eu sou aprovado em 6 concursos policiais, entre eles a PRF, a Polícia Federal, Perito Criminal da Polícia Científica do Estado de Pernambuco, Polícia Civil de Pernambuco e do Paraná, Polícia Penal de Pernambuco. Tomei posse na PRF, fui lotado em Rondônia, depois de Mato Grosso do Sul, até voltar para Recife no final de 2023. Como PRF, mais uma prova de que eu vou falar aqui não foi porque estava longe, eu já estava em Recife, já estava na minha cidade e já estava com a minha família. Dentro da PRF eu fiz o meu trabalho sem atraso, sem falta, sem recusa à missão. Fiz o que tinha de ser feito, com muita intensidade, vontade e sonho, sempre como eu faço as coisas. E não é porque eu estou falando sobre mim, porque eu gosto sim de trabalhar, eu gosto de me envolver em tudo que eu faço. E também fiz o que decidi fazer na minha folga, que é ensinar, que é de fato mentorar, transformar a vida de pessoas que sonham com a aprovação, que sonham verdadeiramente em mudar de vida. Isso nunca foi incompatível, nunca será, por mais que alguns que digam que ou uma coisa ou outra, ou aqueles que falam normalmente assim, tem gente que só quer aparecer, mas eu vou te contar verdadeiramente como foi. A história de fato, eu vou começar aí pelo início, né, sem muito enfeite. Desde que eu entrei na PRF, eu já dava aula em cursos técnicos, eu já estava na Polícia Civil em Pernambuco, né? Eu já era professor antes mesmo, inclusive, de ser policial na Polícia Civil de Pernambuco, que é pretérito à PRF. Quando eu passei na Polícia Civil de Pernambuco em 2016 e nos anos consecutivos, entrando em 2018, eu já cheguei a orientar pessoas. Isso sempre fez parte de quem eu sou. Não é um hobby, não é uma renda extra. E de primeira, eu nunca nem cheguei a cogitar isso. E eu nem sabia que eu ia ser professor de concursos públicos e, com a graça do meu bom Deus, teria essa projeção que hoje eu tenho. Por meio do concurso, eu descobri que isso é a minha razão de ser. Eu quero que você assista até o final para você entender de fato o que é que vai te dar motivação e te dar força para continuar. Eu acredito muito
que eu sou um transformador. Eu sempre fui, mas demorou para perceber. Ainda mais para mim, que vim do Bolsa Família, que minha avó vinha numa situação muito humilde, da vida difícil que eu tive, de tanto que minha mãe lutou, de tudo que eu passei para conquistar tudo que eu conquistei. Muitos jamais vão conseguir entender isso, mas existem fatores para isso. Nunca conquistaram nada, só pensam em ganhar e alguns são até mal intencionados. Então, quando eu entrei na PRF, essa minha vontade, isso nunca mudou. E claro, eu sou chato, eu sou insuportável, mas eu vejo a possibilidade do melhor nas pessoas. E deixa eu ser claro antes de continuar. O que eu vou contar a seguir não é sobre a PRF ser falha, mas sim o que acontece dentro de qualquer instituição. Falo sem medo, conheço muitas pessoas por trás das câmeras que estão passando situações que vocês nem imaginam, simplesmente pela projeção com toda a seriedade de trabalho que se tem. Então entenda, qualquer instituição grande, quando alguém se destaca, mas não tem tanta atenção nas outras, né? Normalmente instituição, ou ninguém procura saber. Então, qualquer que seja a ideia, se é um destaque, ainda que seja uma questão que essas pessoas não ganhem dinheiro, qualquer que seja, mas há um fruto de poder, isso vai acontecer. Mas por que não acontece nas outras instituições? Por isso que eu falei para você, às vezes não tem tanta atenção, às vezes é um cargo muito mais técnico, muito mais refinado, e eu falo numa boa. Isso existe em tribunal, em ministério, em empresas privadas, onde há ser humano. A Polícia Rodoviária Federal não é exceção. Eu tenho muitos amigos professores, juízes, promotores, auditores, de todas as áreas, mas também não é o problema. É importante que você entenda isso para não ficar de mimimi na internet e querendo matar o seu próprio sonho por causa de uma antecipação de fracasso. Veja quantas pessoas ainda ficam, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, mais de 90%. É a exceção sair. Então entenda, este meu vídeo é com sinceridade, trabalhando aí também a realidade da vida, mas não é para vomitar, não é para fazer auê nada, é para ser sincero e fazer com que você se mantenha e não seja ludibriado por questões de internet ou por vontade dos outros. Eu não tinha por que mudar. Eu dava aula na minha folga. É isso que você tem de entender. Eu fazia mentoria no meu tempo livre. Eu usava a minha história, a minha trajetória, as minhas aprovações e sequer usava a imagem da instituição para me promover. É o primeiro ponto que você tem que entender aqui. Por isso que muitos no Instagram ficavam me perguntando, né? Você é PRF? Você saiu da PRF? Porque eu nunca postei foto de PRF até o dia em que eu saí. Tanto e muitos perguntavam e continuam perguntando. Então você tem que entender, tudo que eu falo aqui faz sentido e tem uma cronologia. Eu usava a minha competência, a minha vivência, a minha autoridade de quem passou em concursos públicos, de quem saiu de uma situação pobre, sim, não tem problema nenhum. Claro, tive muitas dificuldades, estudei minha vida toda em escola pública e eu jamais imaginei que tinha tudo isso para mim. E não estou engrandecendo, não. Eu estou maravilhado com o que acontece na minha vida. E eu dou isso graças a Deus. E eu vou te explicar tudo aqui para que você entenda verdadeiramente. Mas dentro de qualquer instituição, existe um tipo de pessoa que não constrói nada, que não produz, que não se destaca e que dedica toda essa energia que deveria usar para ser um melhor profissional e aí usa para tentar destruir quem se destaca. E esse tipo de pessoa existe em todo lugar. Estou reiterando isso para que você entenda quando eu começar a falar sobre tudo aqui e o que é importante que você leve para o seu coração, para a sua cabeça e para a sua vida profissional, seja num tribunal, seja na esquina, em qualquer lugar. Inclusive, você vai aprender que até em cursos preparatórios, donos que se parecem
tão legais, né, ou tão qualquer coisa, são pessoas que denunciam, tá? Foi isso que aconteceu comigo. Denúncias, processos, 6 ao todo, 6 processos administrativos para fazer aí, por literalmente eu fazer na minha folga aquilo que qualquer outro servidor público faz, sem que ninguém levante uma sobrancelha. Um juiz, um delegado, um perito criminal, um auditor, sei lá o que seja, dá aula no final de semana, ninguém fala nada. Escrevem livros, ninguém questiona, mas quando é um policial de fato, né, a depender do seu contexto, do seu grau, hierarquia, que ensina, que mentora, que usa a própria história para ajudar quem está começando, aí sim, esse incomoda. É o tal do blogueirinho, sem nunca ter postado foto ou usado disso. E eu preciso ser claro aqui, isso não é desculpa, isso não é vitimismo. Eu não tô aqui pedindo pena de ninguém. Eu enfrentei os 6 processos de frente, não parei de dar aula, não parei de fazer mentoria e não parei de fazer o meu serviço dentro da melhor polícia do Brasil, que é a Polícia Rodoviária Federal, com excelência, sem atraso, sem falta, sem recusar qualquer trabalho. Diferente, aliás, de muitos que não têm absolutamente nada na folga, não produzem nada fora do expediente, né? Mas são uma negação no serviço, esses ninguém processa, acredite. Agora, presta atenção porque de fato você vai aqui entender o real motivo, mas que a maioria não entende. Esses processos existiram? Sim, existiram. Foram pesados? Claro que foram. Mexeram comigo? Mexeram. Mas eles nunca foram o motivo da minha decisão de sair da PRF. Nunca. Se fosse por perseguição, eu teria saído no primeiro processo, no segundo, no terceiro. Eu enfrentei 6, sem ser punido em nenhum deles, porque eu sempre andei na linha e nas regras e trabalhei muito, continuei, porque eu sei quem eu sou e quem sabe quem é não foge desse processo, resolve. A decisão de sair veio de outro lugar e é isso que eu vou explicar para você agora. Então vamos lá, a maioria das pessoas que sai da polícia sai por 3 motivos: dinheiro, insegurança ou um cargo que paga mais, a maioria delas. Eu conheço gente que saiu por todos esses motivos e eu respeito, faz parte, entenda e não glamorize. É uma vida normal, é um trabalho em que uns se dedicam mais, outros menos. Cada um sabe o peso que carrega e isso faz parte da vida. Você tem que entender isso. Não vamos ser hipócritas e mimizentos para ficar falando merda de não tem perfil. Quem fica falando isso tem de parar de ficar chorando de mimimi e estudar para fazer igual ou melhor. O meu caso, obviamente, foi diferente porque eu me intitulo ser diferente e quem convive comigo sabe, e durante anos eu ficava me amarrando achando que não era diferente e me convenceu, essas pessoas me convenceram de que de fato eu sou diferente. Minha esposa, por exemplo, Raquel, que eu chamo de mãe também, né, por uma afinidade, e me ajudou muito, já falou muito, que é a esposa de Alexandre Soares. Alexandre Soares também, um grande amigo, foi meu professor, sempre falou também, e eu acabei refletindo, como sempre sou e falo para vocês, e de fato eu me enquadro nisso. Eu não saí para tomar posse em outro cargo, eu não troquei a PRF pela perícia criminal, por uma auditoria, por uma promotoria, eu não fiz concurso para sair. Eu tomei uma decisão e isso tem mais de 1 ano, basicamente aí vai fazer quase 2. Literalmente essa decisão tem um fundamento que poucas pessoas vão entender, porque exige um nível de maturidade que não se constrói onde você tanto quer ou participa, que é o Instagram. Se constrói na vida real. E eu saí porque encontrei com uma clareza absoluta que a minha razão de ser é transformar, seja qual for a atividade. E eu recebo esse propósito sem conversa fiada e rataria, numa questão mesmo divina, né? Que tanto minha avó me instruiu, me ensinou. Não é uma frase de efeito, um slogan de mentoria, não é o que acontece quando eu me preparo para os meus alunos e alunas que estavam, por exemplo, no chão igual a
mim, Bolsa Família, humilde, escola pública a vida inteira, sem direção, sem confiança, e aí tem aquela toda a crença que acredita que nunca vai chegar a um cargo público federal, e eu vejo essa pessoa depois aprovada, vestindo a farda que sonhou, ligando para a família chorando de alegria. E isso, de fato, é o que me move. Sempre foi. Uma avó, por exemplo, que liga para o filho, ou o filho, na verdade, liga para a avó para falar comigo e agradecer. Pode falar o que quiser. De fato, eu tenho muito amor por tudo isso que eu faço. E dentro da PRF, eu fazia isso na folga. E fazia muito bem. Mas chegou um ponto em que eu percebi que para cumprir essa missão, no nível em que ela exige, eu precisava estar inteiro e numa atividade técnica. Não de forma dividida, mas inteiro. E com todos esses conflitos, né? Apesar de, claro, num contexto constitucional não tão aceitável, eu tinha de tomar uma decisão, que foi muito difícil, com todos os problemas, como qualquer outra instituição. Mas eu lembro muito dos ensinamentos da minha avó. Eu passei anos para decidir isso, até que eu perdi a minha avó em agosto, né? Final de agosto de 2025, tá? 2024, desculpa. E a partir daí eu já buscava, né, ir por esse caminho. Então eu não vivo como minha avó muito me ensinou, né? Veio de uma família muito humilde, de interior, e me ensinou muita coisa. Lia a Bíblia para mim, contava várias histórias também bíblicas. E hoje eu posso ter clareza. Muitos podem não acreditar, vão comentar besteira, mas é por isso que eu estou onde eu estou. Essa é a diferença. Eu não vivo pela lógica humana, eu vivo literalmente pela fé. E quem me conhece de perto sabe que cada passo que eu dou é pensado, calculado e decidido com clareza. Do mesmo jeito que eu ensino a vocês fazerem. É só me acompanhar. Eu não troquei A por B. Eu troquei por execução de uma missão que de fato eu acredito. E quem nunca sentiu o peso de uma decisão dessas não tem autoridade para opinar sobre ela. Agora, eu preciso falar sobre uma coisa que vai incomodar muita gente. Mas esse vídeo não é para agradar, é para ser verdadeiro. Tem gente que vai ouvir isso e pensar: se a PRF é tão boa, porque ele saiu, né, para vender curso, será? E eu quero responder isso aqui com muita frieza e que de fato essa pergunta merece. Um primeiro ponto: eu não vendo curso, eu trabalho de fato com uma transformação de ideias. Eu passei 5 anos produzindo conteúdo gratuito, sem sequer vender alguma coisa. 5 anos. E continuo produzindo muito conteúdo gratuito. E eu bato aqui, ó, no peito e falo: tem que respeitar muito o que eu faço. Quem fala que é blogueiragem, tá muito longe de ser o que eu sou, de chegar próximo ao que de fato pessoas aprovadas, que mudaram a sua vida, a vida da sua família, são hoje. Então bato no peito. Você não consegue fazer nem 10%, mas vontade de reclamar você tem. Mais de 300 alunos ativos que confiam em mim como professor, centenas de aprovações como professor, como mentor, aprovações da Polícia Federal, Polícias Civis, Polícias Penais, Polícias Militares, Guardas Municipais, alunos que saíram de condições semelhantes à minha e hoje são policiais. Isso não é blogueiragem, isso é trabalho, e trabalho pesado. Segundo, com um pensamento minimamente inteligente, qualquer pessoa entenderia que alguém pode trocar uma excelência por outra sem que isso desvalorize o que deixou. Às vezes é pela família, às vezes é por uma proposta melhor, e o melhor não é só dinheiro, tá? É qualidade de vida, é propósito, é presença, às vezes porque encontrou uma missão muito maior, e às vezes literalmente porque cansou de ser perseguido por trabalhar na folga. São motivos subjetivos e nenhum deles diminui a instituição, porque a instituição é feita de pessoas. Terceiro, se a PRF fosse ruim, como alguns tentam insinuar, você acha que entraria tanta gente e sairia tão pouca? A verdade é simples. A PRF continua sendo uma das instituições mais respeitadas e desejadas do país. E quem teve o privilégio de viver isso sabe o peso que carrega.
Mas eu respeito quem sai e esbraveja coisas ruins como tem raiva de uma pessoa. Naquele momento, o sistema límbico está gritando e a gente não consegue lembrar de coisas boas. É preciso refletir, é preciso de fato entrar num contexto racional para entender o quão boa ela é, ou até mesmo conhecer outras realidades. E aí é importante que você entenda isso. E eu preciso falar isso muito concentrado de fato, né? E olhando para você. De fato, esse vídeo é muito forte para mim, por isso que eu tenho de alguns momentos parar para falar de fato para você e que isso vai impactar a sua vida. Por quê? Eu quero que você entenda o que a PRF significou, significa para mim e o que eu quero que ela signifique de fato para você. A PRF mudou a minha vida. Eu venho de origem humilde. O concurso público foi o que me tirou de um lugar e me colocou em outro. É isso que eu quero que vocês entendam, como uma vida real, uma vida que de fato acontece, sem glamour. É olhar para frente e mudar a sua vida e a vida da sua família. E eu só falo verdadeiramente em relação à minha família. Por mais que eu seja insuportável, seja chato, não tenha muita comunicação, mas cada um tem a sua forma de amar, a sua forma de agir para de fato decidir. E a PRF foi um dos concursos que me deu a identidade. Vestir a farda, literalmente pela primeira vez, a Combate Azul, gritar: olha mamãe, eu estou aqui, eu disse que é a senhora ia se orgulhar de mim. Literalmente é um dos chaveamentos mais fortes para mim. Eu falo de todo o meu coração, diante do meu Deus vivo. É pegar a rodovia, fazer a primeira abordagem, a primeira apreensão, a primeira de fato operação. Isso não vai sair de você, isso fica. Eu quero dizer que você entenda que isso tudo foi surreal para mim, chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje. Eu vou mais, eu vou lutar, eu vou continuar lutando, vou continuar transformando, sim, porque é para isso que de fato eu trabalho e faço isso hoje. Eu fui lotado em Rondônia, pô, nunca tinha viajado de avião, só uma vez antes disso, né, de frequência de avião, só quando eu fui fazer um trabalho de mestrado em São Paulo, mas não tinha essa frequência de avião. Pô, pra mim é uma parada que eu até brinco com minha esposa, né? Como virar um ônibus. O pobre é assim, né? Ele muda de vida, ele pega ônibus, pega avião ali, pega avião aqui, eu me achando o máximo. Eu fui lotado em Rondônia, depois eu fui para Mato Grosso do Sul, morei no Paraná, morei em Santa Catarina. Meu irmão, de onde eu vim era olhar um carro na rua e dizer: pô, é meu sonho ter um carro. Eu jamais tinha uma perspectiva de fato de ter isso. Eu fiz o que tinha de ser feito, trabalhei onde trabalhei, não escolhi lotação fácil, não pedi transferência já de cara, fui para onde me mandaram, fiz o trabalho, nunca neguei missão, inclusive em cima da hora, mas tudo tem seu propósito. Eu acredito muito também em contextos bíblicos, que minha avó sempre me contou muita história, como também já falei, né? Acredito muito naquilo que de fato eu nasci para fazer, naquilo que me é atribuído, inclusive pessoas que podem ser da igreja, quando eu tomar uma decisão como essa, por isso que eu nunca falei para algumas pessoas, né? Podem até falar: ah, calma, meu Deus, não, eu acredito em Deus, é por isso que eu tô tomando essa decisão. E tem mais de um ano isso, vai fazer quase 2 anos. E aí eu nunca falei. Por quê? Porque é importante que você entenda qual é a minha finalidade aqui. Não é o glamour, não é o engajamento, não é ficar para. Eu já falei para você. Eu voltei para Recife exclusivamente porque minha avó, ela foi diagnosticada com Alzheimer. E isso é muito forte para mim, né? Eu perdi minha avó, como já tinha falado, em 2024. E foi depois disso que eu comecei a refletir mais em relação ao que eu posso fazer, o que eu posso continuar fazendo. E dentro da PRF eu dei o meu melhor. Não foi o mínimo, foi literalmente o melhor. Não foi a segunda opção. Não. Enquanto tinha gente reclamando de plantão, estava na pista. Enquanto tinha gente inventando atestado, eu estava disponível. Enquanto tinha gente fazendo o básico, voltando para casa, que não tem problema, é um trabalho. Na folga, eu focava em produzir também, em trabalhar, em fazer com que as pessoas sentissem aquilo que eu senti e o que eu sinto hoje, que é muito orgulho e muita vontade de continuar fazendo, de olhar para uma pessoa quando ela liga para a avó dela, quando ela liga para a mãe dela, quando a mãe falar comigo, agradece o pai também em formaturas. Pô, não perco uma formatura por nada, tendo a oportunidade de participar. Atender aluno, construir algo que vai além do plantão. Eu nunca fiz isso e nunca farei dentro do meu plantão. Eu sou muito maduro com isso. Por isso, diferente de alguns, eu nunca
nunca fui punido. Eu saí da PRF há mais de um ano, como já falei. Eu sinto muita saudade, sinto orgulho, sinto amor pela instituição. Isso não muda porque eu tomei uma decisão de vida. Um ou outro pode olhar esse vídeo, pode reclamar, pode falar o que quiser, mas tudo isso é fruto de uma convivência e de olhar só para a negatividade, de querer reclamar mesmo, de querer gritar que tá ruim, mas está numa situação muito boa e você só percebe isso quando vive em outros contextos. Quem confunde decisão pessoal com julgamento institucional não entendeu nada, nem uma coisa nem outra. E para você que está estudando para a PRF, de fato, ouve o que eu vou te dizer agora. Não deixe que qualquer vídeo, seja esse ou outro, tire o seu desejo. Nunca permita isso. Pelo contrário, se eu tivesse que voltar no tempo e escolher de novo entre a PRF ou não, eu literalmente entraria. Porque foi na PRF, dentro de um contexto dando para concurso público, que eu mudei a minha vida. E mudei a vida da minha família. Sem pensar duas vezes eu iria, porque a PRF é uma instituição que forma caráter, que exige excelência, que te coloca em situações que nenhum outro trabalho vai te colocar. E você vai viver coisas lá dentro que nunca vai esquecer. E eu falo isso com propriedade, por ter passado por outras instituições, ter visto também outras pessoas, outras instituições. Então é isso, o que eu decidi é pessoal, é meu, é sobre a minha vida, a minha família e a minha fé, o meu propósito, que poucos acreditam, mas eu tenho muita convicção e força no que eu faço. Não é qualquer aspecto de insuficiência institucional. Tanto que às vezes eu até fico, né, reflexivo, ter saído ali, pô, às vezes fico triste, mas depois eu me lembro do que eu, como é que eu posso trabalhar sem que expresse isso, né, que muitas vezes as pessoas não acreditam, mas daquela missão que me foi dada mesmo, quando adolescente, quando estava falando com alguém, minha família da igreja, minha mãe, minha avó me ensinou muito. Então é isso, eu tenho momentos na minha vida que vocês jamais saberão, poucos vão acreditar, mas em que eu me apego muito a isso. É por isso que eu estou onde eu estou. Eu acredito muito nisso. Eu sou humano, mas eu acredito muito em Deus e no que de fato é atribuído para a minha vida. De onde eu saí, onde eu cheguei. Pô, meu irmão, aonde eu vou chegar? Quem jamais imaginou quem estava à minha volta? É quase impossível, humanamente falando, você olhar para isso. Eu vivo hoje, às vezes, por mais que eu hoje tenha uma condição muito boa, graças a Deus, às vezes eu me olho nos lugares, nunca vai ser normal. Eu me olho assim, meu Deus, aonde é que eu estou hoje? Então, é muito forte falar sobre isso. A PRF nunca foi insuficiente. Eu que encontrei o que precisava de mim, de fato, por inteiro. E se havia algum conflito, eu precisava decidir. E é isso que você tem que entender para a sua vida pessoal. Agora eu vou falar de fato para um grupo específico de pessoas. Eu quero que elas ouçam com muita atenção, porque é isso que vai ou mantê-las numa situação medíocre mesmo, porque é essa situação em que elas vivem, ou elas vão de fato acordar para a vida e parar para refletir e não ficar nesse vício, né, de reclamar. De fato, é para você assistir e logo depois correr para os comentários, de ficar falando mimimi, de chorar, falar besteira, meu irmão. Para você que não construiu nada, não decidiu nada, não arriscou nada na vida, mas sente no direito de julgar quem faz tudo isso. Eu te conheço sem dúvidas. É o perfil de que não tem foto, que comenta em vídeo dos outros, nem precisa ser no meu, mas não tem nenhum único vídeo próprio, ou se esconde inclusive no perfil, ou faz denúncias, como já falei, professores, donos de cursos que parecem muito graciosos, mas na realidade da vida, só a gente sabe nos bastidores o que acontece. É por isso que eu trabalho num contexto muito de olhar para o aluno, das situações que muitas vezes é difícil, mas existem limitações também. É isso, vai ficar atrás de uma tela com a mesma energia que deveria estar usando aí para estudar, para trabalhar, para construir alguma coisa que preste, que vive querendo aí muito mais saber da vida dos outros do que construir a sua própria. Fica tentando destruir os outros porque não tem força, não quer fazer o que de fato a pessoa faz. Sabe o que é isso de fato? É a pura essência da inveja. Eu já vivi muitos anos de forma passiva defendendo ou me defendendo disso. Não é opinião, isso aí não é senso crítico algum, é inveja. Às vezes é até inconsciente, tudo bem, mas é olhar para alguém que fez, que conquistou, que decidiu e sentir raiva porque você não teve coragem de fazer o mesmo. Então você disfarça isso de opinião, de provocação, de ficar na lacração, mas no fundo é só isso. Tá parado, tá na merda e você sabe, você
você não suporta ver quem escolhe e faz essas decisões privilegiadas, porque se colocou nessa situação. Está num lugar, sair, está em outro lugar. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é sentir o que eu já senti e viver isso de fato. Eu não entrei nesse jogo em nenhum dos 6 processos que enfrentei. Eu não vou entrar agora. Mas de fato, eu preciso deixar uma coisa muito clara para não ficar precisando repetir. E veja que eu provo que de fato eu sou diferente a partir do momento em que, em relação ao próprio engajamento, eu deixo muita coisa para lá e foco na transformação. Eu bato no peito e digo, trabalhei na Polícia Rodoviária Federal com excelência, eu saí da PRF de cabeça erguida, eu construí de fato um ecossistema, uma realidade educacional que transforma vidas, no sentido de não acreditavam como era que poderiam alcançar, da situação em que a gente vive, muita gente não sabe o que é isso, e hoje de fato conseguem ter uma realidade, ou pelo menos almejar que isso é possível. Tenho mais de 300 alunos ativos que de fato focam na aprovação, claro que faz parte da vida situações que são adversas. Dezenas de aprovados como mentor em menos de um ano de mentoria. Eu tenho alunos que vieram da base, que vieram de uma situação difícil como a minha também, que não tinha nada e hoje, sem dúvidas, têm condições de ser, e outros já são servidores públicos. Isso é o que eu faço todo santo dia, enquanto você perde tempo comentando, querendo xingar para ter certeza, mas não faz o mínimo. Então comenta o que quiser, xinga, fala mal, faz o que você sabe fazer de melhor, que é nada. Enquanto isso, vou continuar fazendo o que eu sei fazer de melhor, trabalhar, seja no serviço público, no aspecto privado. A Bíblia é clara, há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de colher. Então qualquer que seja a área, eu não deixo a desejar não. Eu posso ter os meus momentos de baixa, porque a vida é assim. E eu tô falando tudo isso para você entender que isso acontece e que mesmo que isso aconteça com você, você consegue chegar lá. É real, aconteceu comigo e os resultados falam por mim. Eu não preciso dar validação, nunca precisei. E é isso que eu quero que tanto os medíocres quanto as pessoas que buscam lutar de fato entendam. E aí, para finalizar, eu quero falar de fato com você que me acompanha de verdade, que está estudando, que está construindo, e eu acredito de fato em você. E foi para isso que eu gravei esse vídeo, porque vocês merecem de fato saber. Durante muitos anos perguntaram, né? Ficaram sempre ali na dúvida, porque eu não postava nada e eu sou assim mesmo, tá? Só comecei a postar depois que eu saí, ou seja, no início de 2025 em diante que eu comecei a postar. E é isso, não é porque eu precisava me explicar para você não, tá? É porque esse canal, na verdade, foi feito para construção, para desenvolvimento pessoal, para você acreditar em você, que vem de escola pública, que não tem condições, que olha para sua mãe, olha para o seu pai, olha para o seu irmão, olha para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa e quer dar uma vida melhor. É sobre isso, de fato, que eu penso. Quando eu olho para uma pessoa que às vezes só tem uma munição e ela precisa, de fato, acertar. É isso que eu vou continuar fazendo aqui. E se você chegou de fato até aqui, é isso que eu quero te dizer. A parte mais essencial em tese para que você continue e siga o que você vem fazendo, o que eu trago aqui para você. Fique tranquilo, não precisa se preocupar com o professor e mentor Leone Maldes. Eu estou muito bem, eu estou firme, literalmente mais forte trabalhando aqui com você. E você já percebeu, desde o ano passado, faz o que eu faço, preocupe-se com você todo dia, com a sua preparação, com o seu planejamento, com o próximo passo. Eu não tô aqui para ficar no cheirinho não, e eu não quero que você fique, eu quero que você conquiste. Por isso que eu continuo aqui. Não é literalmente por mim, é por você. Eu já saí da PRF há mais de um ano e muitos não sabem disso. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com o que eu sou ou você para que você fique seguindo qualquer outra coisa. Eu não uso disso. Eu uso, de fato, da minha história, daquilo que um dia eu achava que não era possível e que hoje eu conquistei. E eu sei que muitas pessoas estão assim. Claro que eu sinto saudade, mas eu sinto muito orgulho, eu sinto amor, mas eu olho para frente, porque olhar para frente é o que eu ensino a vocês a fazerem desde o primeiro dia. E uma coisa precisa ficar gravada aqui. Eu não parei, eu nunca parei e eu não vou parar. Cada passo que eu dou é literalmente pensado, calculado, decidido com muita clareza, com a fé que eu tenho naquilo que eu acredito, no que minha avó me ensinou.
do mesmo jeito que eu ensino para vocês, do mesmo jeito que eu falo para vocês. Quem vive comigo, quem convive, quem tem um certo contato, sem dúvidas sabe, é a ideia de maturação, de construção, de decisão. É cortar situações na sua vida. Isso é decisão, é cisão. Não tenha dúvidas disso. Mas entenda que você tem de lutar. Lute para que aconteça. Lute pelos seus. Lute para que de fato você alcance aquilo que você alcançou. Eu lembro muito de quando eu fui aprovado na PRF, né? E para mim isso é muito forte, porque é um sonho maravilhoso. Eu vivi também um sonho. Claro, mudei minha vida, mudei a vida da minha família, mas as pessoas maduras, elas tendem a tomar decisões difíceis, acreditando num propósito, em algo maior. Claro que muitas pessoas podem não acreditar nisso, mas eu não estou aqui por elas, né? Eu estou aqui para, de fato, fazer aquilo que eu acredito que é importante. Por isso que eu continuo fazendo. E ver minha mãe, por exemplo, naquele dia, quando eu fui aprovado, ver todas as situações por quais a gente passou, meu irmão, não há dúvidas de que eu sei, de que tudo que eu faço, com a graça de Deus, não é que valeu a pena, é que vale a pena. E é por isso que eu luto todos os dias. E sempre vou falar, se você soubesse o que eu sinto hoje, você jamais desistiria do sonho de vocês. É óbvio, entenda, eu vou falhar, eu vou falar merda, pode acontecer diversas coisas, obviamente, porque eu sou humano, mas dentro do meu coração, de onde eu vim e daquilo que eu construí e continuo construindo, seja numa atividade mais técnica, seja numa atividade educacional, eu faço com intenção e com propósito, porque existe alguém que precisa de você. É isso que você tem de entender. E não pare enquanto tudo não estiver terminado. Não tem oferta, não tem chamada, não tem nada. Pare, olhe para você e veja o quanto você pode conquistar. Você só precisa decidir. Tamo junto.